Era uma vez, em uma pequena vila cercada por montanhas e bosques mágicos, uma menina chamada Clara. Ela era curiosa e adorava explorar os arredores de sua casa. Certo dia, enquanto brincava perto de uma colina, encontrou a entrada de uma caverna coberta por ervas e flores selvagens. Intrigada, Clara afastou as plantas e entrou, iluminando o caminho com uma lanterna. Lá dentro, entre pedras e poeira, encontrou algo que parecia ter sido esquecido há muito tempo, um pergaminho dourado com inscrições antigas. Clara tentou lê-lo, e assim que pronunciou as primeiras palavras, uma luz brilhante a envolveu. De repente, sentiu como se estivesse sendo puxada para outro lugar. Quando abriu os olhos, não estava mais na caverna. Clara havia sido transportada para uma aldeia movimentada, cheia de pessoas vestindo roupas de outra época. Havia camelôs, comerciantes com barracas coloridas, e crianças brincando nas ruas de terra. Onde estou? Pensou ela, maravilhada e um pouco assustada. Logo, uma voz gentil chamou sua atenção. Era Samuel, um menino da sua idade, que a ajudou a levantar. Você está em Cafarnaum, disse ele com um sorriso caloroso. Clara não sabia como, mas sentiu que o pergaminho tinha algo a ver com aquilo. Samuel explicou que havia rumores de um mestre que ensinava coisas maravilhosas e que todos estavam ansiosos para ouvir. Clara decidiu seguir Samuel, sem saber que estava prestes a viver uma das aventuras mais importantes de sua vida. Enquanto caminhavam pelas ruas da aldeia, Clara percebeu algo diferente naquele lugar. As pessoas pareciam simples, mas felizes, e havia uma atmosfera de paz. Samuel levou-a até uma colina onde uma grande multidão estava reunida. No centro, estava o mestre, um homem de olhar sereno e palavras cativantes. O mestre contava uma parábola sobre um semeador. Ele falou de como algumas sementes caíam em terras boas e cresciam fortes, enquanto outras caíam em terrenos rochosos ou espinhosos e não davam frutos. Clara escutava atentamente, mas estava confusa. Por que ele falava de sementes? Após a multidão se dispersar, Clara teve coragem de se aproximar do mestre. Desculpe, mas não entendi. Por que falar sobre sementes? Perguntou. Ele sorriu e respondeu: as sementes são como as palavras e ensinamentos. Quando caem em corações abertos e dispostos, elas crescem e florescem. Samuel acrescentou: é como quando você aprende algo importante e isso muda o jeito que você pensa ou age. Entendeu? Clara refletiu e, pela primeira vez, começou a perceber que aquele lugar tinha muito a ensinar. Naquele dia, ela e Samuel ajudaram um agricultor a plantar em seu campo, colocando em prática o que aprenderam. Clara sentiu algo especial ao fazer parte daquela atividade simples, mas significativa. No dia seguinte, Clara e Samuel estavam brincando perto de um pasto quando ouviram um homem gritando: minha ovelha! Ela se perdeu. Era um pastor desesperado, procurando por sua ovelha favorita. Clara e Samuel decidiram ajudar. Eles procuraram por horas, subindo colinas e descendo vales. Quando Clara finalmente encontrou a ovelha presa em arbustos espinhosos, chamou Samuel e o pastor. Com paciência e cuidado, conseguiram libertar o animal. O pastor ficou tão feliz que abraçou a ovelha como se fosse um velho amigo. O pastor contou-lhes então sobre uma lição que o mestre havia ensinado. Quando uma ovelha se perde, o pastor deixa as outras e vai atrás dela, porque cada uma é valiosa. Clara começou a entender que, assim como a ovelha, todas as pessoas são importantes e merecem cuidado e amor. A experiência marcou Clara profundamente. Será que sou como essa ovelha? Perdida, mas encontrada, ela pensou. Mas antes que pudesse refletir mais, Samuel disse que havia uma festa na aldeia, e eles não poderiam perder. Na festa, Clara ficou impressionada com a generosidade das pessoas. Havia comida para todos, música e dança. No entanto, notou um homem sentado sozinho, com um semblante triste.
Quando perguntou a Samuel quem era, ele explicou: esse é Levi. Ele era cobrador de impostos, mas agora segue o mestre. Muitos ainda não confiam nele. Clara sentiu pena e foi falar com Levi. Ele contou como tinha se arrependido de seus erros e que o mestre o havia perdoado, dizendo que todos merecem uma segunda chance. Clara ficou emocionada. Se aquele homem, que tinha cometido erros, podia ser perdoado, então talvez qualquer pessoa pudesse mudar e ser aceita. Levi, animado com a conversa, começou a tocar uma música alegre. Logo, todos na festa estavam cantando e dançando. Clara percebeu que o perdão podia transformar não apenas uma pessoa, mas todos ao redor dela. No terceiro dia, Clara e Samuel encontraram uma mulher que estava muito triste. Seu filho estava doente, e os médicos não podiam ajudá-lo. Clara sentiu um aperto no coração e sugeriu que procurassem o mestre. Quando chegaram até ele, a mulher implorou: por favor, cure meu filho. O mestre respondeu com calma: a fé pode fazer milagres. Ele tocou o menino, e aos poucos, ele começou a melhorar. Clara viu aquilo com os próprios olhos e mal podia acreditar. Mais tarde, Samuel explicou: o mestre nos ensina que a fé nos ajuda a superar os desafios mais difíceis. Clara sentiu um calor no coração, como se tivesse encontrado algo que sempre procurou, mesmo sem saber. No último dia, Clara percebeu que era hora de voltar. Mas como? O pergaminho começou a brilhar em suas mãos, indicando que o momento havia chegado. Antes de partir, ela agradeceu ao mestre por todas as lições e prometeu que as levaria para sempre. Quando abriu os olhos, estava de volta à caverna. Tudo parecia um sonho, mas o pergaminho ainda estava em suas mãos. Clara saiu correndo para casa, decidida a compartilhar tudo o que havia aprendido. A história termina com Clara contando suas aventuras para as crianças da vila, inspirando-as a serem bondosas, corajosas e cheias de fé.